E aí, já pensou em pedir demissão? Se essa ideia está passando pela sua cabeça, então este papo aqui é essencial. A gente vai direto ao ponto para entender o que se ganha, o que se perde e, claro, como fazer tudo direitinho sem ter dor de cabeça depois. Bora decifrar cada detalhe disso aí. Pois é, a gente sabe que tomar a decisão de sair de um emprego não é nada fácil, né? Dá um frio na barriga, principalmente por causa da grana. A pergunta que não quer calar é, no fim das contas, o que a lei garante de verdade no acerto? É exatamente isso que a gente vai responder agora, sem enrolação. Então, se liga no nosso roteiro de hoje. Vamos começar vendo os direitos que são garantidos, entender o que se perde na comparação, desvendar de vez o tal do aviso prévio, falar do processo e do pagamento e, no final, a gente junta tudo para que a decisão seja tomada com a maior clareza possível. Beleza, vamos começar com a parte crucial, aquela que todo mundo quer saber. Mesmo quando a pessoa decide sair, é bom saber que a lei protege alguns direitos financeiros. É o dinheiro pelo trabalho que já foi feito, sabe? Então vamos lá, o que está garantido por lei sem choro nem vela? Primeiro de tudo, o saldo de salário, ou seja, o pagamento pelos dias que já foram trabalhados no mês da saída. Simples assim. Depois vem o 13º e as férias proporcionais, que são calculados com base nos meses de serviço no ano. Ah, e um detalhe super importante. Se tiver férias vencidas, aquelas que não foram tiradas, elas têm que ser pagas com aquele adicional de 1/3. Isso aí é direito adquirido, não tem discussão. Tá, mas e como é que se calcula isso na prática? Parece complicado, mas não é. Pensa assim, primeiro, pega o salário bruto e divide por 12. Aí se acha o valor de um mês de férias. Fechou. Segundo passo, multiplica esse valor pelo número de meses trabalhados. E aqui, ó, tem um pulo do gato que pouca gente sabe. Se a pessoa trabalhou 15 dias ou mais no mês, esse mês já conta com o mês inteiro para o cálculo. Por último, é só somar o famoso terço constitucional em cima desse valor. Ok, agora a gente entra na parte que, vamos ser sinceros, é a que mais pesa na decisão de muita gente. A diferença de grana entre pedir as contas e ser mandado embora sem justa causa é bem grande. E é aqui que o bicho pega. E olha só, essa tabela aqui mostra tudo preto no branco. Quem pede demissão, ó, dá adeus ao saque imediato do FGTS, também não rola aquela multa de 40% que a empresa pagaria em cima do saldo e, para completar, também fica sem o seguro-desemprego. São exatamente esses 3 pontos que fazem uma diferença gigantesca no valor final e na segurança financeira depois da saída. Pois é, o ponto central é exatamente esse aí da frase. Quando se pede para sair, abre-se mão de benefícios que são, na verdade, uma baita rede de segurança financeira. E entender isso é fundamental. Aliás, se essa análise está ajudando a botar as ideias no lugar, que tal dar uma força pro canal? É rapidinho, se inscreve aí, deixa aquele like, comenta o que tá achando e compartilha com quem também precisa saber disso. Ajuda muito a gente a crescer e levar essa informação para mais gente. Seguindo em frente, vamos falar de um assunto que sempre gera um monte de dúvida: o aviso prévio. É super importante entender que quando alguém pede demissão, o aviso prévio não é uma opção, é um dever. Mas afinal, o que é esse tal de aviso prévio? Pensa assim, é o ato de avisar com pelo menos 30 dias de antecedência que o contrato de trabalho está chegando ao fim. Quando a iniciativa de sair parte do funcionário, a lei entende que a empresa precisa desse tempo para se organizar, para achar outra pessoa para o lugar. E na prática, como é que isso funciona? Basicamente, tem 2 caminhos. O primeiro, e mais comum, é cumprir o aviso. A pessoa trabalha normalmente por 30 dias e recebe o salário integral por esse período. Tranquilo. Agora, o segundo caminho é não cumprir. E aí, atenção, a empresa tem o direito garantido lá no artigo 487 da CLT de descontar o valor de um salário do acerto final. E, poxa, é um desconto que pode fazer bastante falta, né? Mas olha só, existe uma exceção importante. A empresa pode, por vontade própria, dispensar o funcionário de cumprir o aviso. Isso é algo que pode ser conversado, negociado. Se o empregador liberar, aí sim, não pode ter desconto nenhum no acerto. Fica a dica. Bom, estamos chegando na reta final dos trâmites práticos. Vamos falar um pouco sobre como formalizar tudo isso e, claro, sobre os prazos para o pagamento cair na conta, que é o que importa. Olha, para não ter dor de cabeça no futuro, formalizar o pedido é a coisa mais importante a se fazer. O ideal é sempre comunicar a decisão por escrito. Faz uma carta de demissão, sabe? Coisa simples, direto ao ponto. E é crucial pedir um protocolo, ou seja, ter uma cópia da carta assinada por alguém da empresa. Isso comprova a data em que foi entregue.
E um último alerta super importante para quem está em contrato de experiência, muito cuidado. Pedir para sair antes do fim do contrato pode gerar uma multa, tá previsto lá no artigo 480 da CLT. Beleza, a carta foi entregue, o aviso foi cumprido ou dispensado, e aí? Qual o prazo para a empresa pagar tudo que deve? A lei é super clara nisso, são 10 dias. E esses 10 dias não são uma sugestão não, é lei. O artigo 477 da CLT não deixa dúvida. A empresa tem até 10 dias corridos, contados a partir do fim do contrato, para quitar tudo. Se atrasar, ela tem que pagar uma multa para o funcionário no valor de um salário. Então vale ficar de olho. Ufa! Passamos por bastante coisa, né? Agora, para fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e fazer aquele resumão para organizar as ideias e garantir que qualquer decisão seja tomada com 100% de clareza. Então, resumindo a ópera, o que se recebe com certeza? O saldo de salário, mais o 13º e as férias proporcionais. Isso é o pagamento pelo que já foi trabalhado. O que se perde? O direito de sacar o FGTS na hora, a multa de 40% sobre esse saldo e o seguro-desemprego. Essa é a grande diferença. Ponto de atenção, o aviso prévio. Não cumprir pode significar um desconto de até um salário no acerto final. E, por último, lembre-se, prazo é lei. A empresa tem 10 dias para pagar tudo certinho. E pra gente terminar, fica aqui uma reflexão. Será que, com a informação certa na mão, a decisão de sair de um emprego deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se transforma no que deveria ser? Um passo calculado e estratégico na carreira? Pensa nisso. Queria agradecer muito a companhia de todo mundo até aqui. Espero de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as coisas. E não para por aqui, hein? Continue navegando pelo canal, que tem muito mais conteúdo bacana para se manter bem informado. Até a próxima!